Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Me chamo Sheila Hansen, sou terapeuta sistêmica e seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa live. Se você está aqui assistindo o replay, saiba que essa live é uma live para falar sobre procrastinação e sobre visão sistêmica. Eu trabalho com abordagem sistêmica já há algum tempo e essa semana estamos tendo uma semana especial para falarmos muito sobre sistêmica. E hoje o tema escolhido é falar sobre procrastinação. Qual que é a visão sistêmica da procrastinação? Gente, esse é um tema que vira e mexe aparece nas caixinhas. É um tema que vira e mexe aparece como queixa nos atendimentos. E eu achei por bem, então, a gente falar um pouquinho sobre isso na live de hoje. Então, se você conhece alguém que tem problemas com procrastinação, se você conhece alguém que você acha que pode se beneficiar dessa live, convida aí as pessoas para entender qual que é a visão sistêmica da procrastinação, ok? Eu preciso da ajuda de vocês aí, vocês pegam aqui, ó, esse aviãozinho e vai mandando pro pessoal aí que tiver com verdinho, porque isso quer dizer que eles estão online. E aí talvez hoje vai ser um dia melhor, né? Começar o dia com informação importante, com conteúdo relevante, que pode mudar algumas coisas na vida aí, né? Então, conto com a ajuda de vocês. E também preciso saber aqui de antemão, por favor, se o som tá bom, se a imagem está boa, se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, porque antes de começar, né, eu gosto de, se precisar fazer alguma alteração aqui, tá? Me falem, por favor. Outra coisa importante, queria saber de onde vocês estão falando, para eu saber o alcance da live. Se você fala aqui de perto de onde eu estou, ou se você fala de longe, se você está aqui no Brasil, ou se você não está, conta para mim de onde você é, para eu saber, tá? Disseram que tá tudo bem aqui, né? Tá tudo bonitinho, ótimo. Kelly, quanto tempo, Kelly? Bom dia, como é que tá a sua família? Bom dia, Aline. Bom dia, Ju, de Curitiba. São José dos Campos, a Adriana. Oh, meu Deus do céu, gente. Morei em São José dos Campos por um tempo e meu sonho é voltar para lá. Cachoeiro de Itapinirim. Olha só a Aline. Aguaí, São Carlos, a Nath. Tem gente de todo canto, né? Desculpa. Marli de Santa Catarina, Nessa de Rio Brilhante. Que legal, que legal. Gente, toda quinta-feira a gente faz live de manhãs sistêmicas, tá? Toda quinta-feira aqui no Instagram. Então, olha, Paraíba, Goiânia, que legal. Toda quinta-feira, manhãs sistêmicas por aqui, às 8 horas da manhã, tá? Essa semana é uma semana especial, onde a gente tá tendo live, aula, todo santo dia. Mas, geralmente, né, nós fazemos live uma vez por semana aqui no Instagram, às 8 horas da manhã, toda quinta-feira. A gente traz um tema diferente. Então, venha participar, se programe para quinta-feira você ter esse encontro comigo, porque várias pérolas são soltas aqui na live que pode ajudar você, tá bom? E se você achar que é relevante, que é importante, que faz sentido, aí você compartilha com as pessoas que você conhece. Olha, descobri uma moça, chama Sheila. Toda quinta-feira ela tá lá no Instagram, às 8 horas da manhã, falando sobre assuntos interessantes. Se eu fosse você, ia lá dar uma olhada pra ver se tu gosta também. Tá certo, gente? Então vamos começar a nossa live? Vamos começar a falar então sobre procrastinação? Antes quero saber de vocês, quem aqui acha que procrastina? Quem aqui acha que já teve ou tem problema com isso? Sheila, eu sou assim. Coloca aqui pra mim, por favor, se você tem problemas com procrastinação. Ô, palavrinha feia e difícil de falar, né, às vezes. Conta pra mim se você tem problema com isso, porque é muito comum pessoas terem problema com isso. E foi por isso que eu quis fazer a live. Olha só,
eu todo dia, eu e minha mãe que está aqui comigo. Oi, mãe da Aline. A Nath disse que ela tem, a Ju disse que ela também. A Nessa disse que procrastina sim. Gente, eu acho que todos nós já procrastinamos em algum momento. Isso se não fazemos isso todos os dias. A procrastinação é um mal que está intrínseco mesmo na nossa cultura e em muitas pessoas, né? Então, por isso que é importante, né, a gente tocar em assuntos como esse. O que será que a visão sistêmica fala a respeito disso? E ela fala sobre muita coisa, tá, gente? Eu vou trazer para vocês aqui o que é mais comum, tá? O que é mais comum quando o assunto é procrastinação e como é que a gente vê isso e o melhor, como é que a gente trata disso, como é que a gente sai da procrastinação, quais são as pequenas ações que a gente precisa fazer para conseguir driblar a nossa procrastinação, coisas que a gente possa fazer para sair da procrastinação. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender muito bem o que é a procrastinação e como ela se dá na nossa vida, tá? Bom dia, Suelen. Legal que vocês estão entrando. Vai compartilhando aí, tá, gente? E manda coraçãozinho, manda aqui os comentários para eu saber que vocês estão entendendo o que eu tô falando e que vocês estão... que eu tô junto com vocês aqui para eu não me sentir sozinha, tá bom? Então, assim, só para contextualizar, se por acaso alguém não sabe qual é o conceito, o que significa realmente procrastinar. O que é, Sheila, procrastinação? Eu tenho um pouco ainda de receio, um pouco de dúvida em relação a isso. O que é? Gente, procrastinação nada mais é do que você adiar tarefas que precisam ser feitas. Você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas por algum motivo você deixa para depois. Ou talvez você nem faça. Você finge que vai deixar para depois, mas você já sabe internamente que você não vai nem fazer. Mesmo que você saiba que você precisa fazer, que é importante que você faça e que tem que ser feito logo, né? Então, basicamente, adiar aquilo que você deveria fazer. E por que isso é um tema que sempre aparece nas caixinhas ou um tema que sempre vem para atendimento? Porque o ato de procrastinar, ele causa sentimentos nas pessoas, sentimentos de frustração, de decepção, de incapacidade, de raiva, de tristeza, de vergonha. As pessoas falam, eu não tenho jeito mesmo. Eu nunca vou conseguir vencer isso. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu sou um sem vergonha, eu sou irresponsável. A pessoa, às vezes, ela começa a se atacar por causa dos sentimentos que a procrastinação traz, né? Ó, gente, eu cocei aqui, já começou a ficar vermelho, ó. Então, bom dia, Jô. Então, esses sentimentos, né, esses ataques que a gente acaba fazendo contra nós mesmos, vem decorrente, às vezes, da procrastinação. E aí a pessoa se sente muito mal e, às vezes, ela acaba prejudicando a vida pessoal dela, a vida profissional dela, a vida conjugal dela, né? Isso vai atrapalhando a vida dela em várias esferas. Então, ela vem buscar ajuda, né? E o que muitas pessoas talvez não entendam ou não saibam é que a procrastinação ela existe em 2 níveis. No nível consciente e no nível inconsciente. Todo mundo aqui sabe que nós vivemos com base nisso, né? Nós fazemos as nossas decisões, às vezes com base no que é consciente e às vezes com base naquilo que é inconsciente. Gente, meu cachorro começou a latir aqui do nada. Vocês estão ouvindo? Tá atrapalhando não, né? Deve ser alguém que chegou ali no elevador, que ele fica doido achando que alguém tá chegando. Mas então, consciente e inconsciente, tá? Consciente, vamos começar falando sobre a procrastinação consciente. Gente, a procrastinação consciente nada mais é do que a preguiça. Preguiça. Sabe aquela coisa que você fala assim, meu Deus do céu,
Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu tô com uma preguiça de levantar dessa cama. Olha, eu tenho que ir lá no fulano, mas eu tô com uma preguiça de tirar o carro daquela garagem. Eu tô com uma preguiça. E aí a pessoa, por causa da preguiça, ela vai deixando para depois. Ela vai esperando, até muitas vezes esperando por outra pessoa. Vai que eu espero muito e alguém faz aquilo que eu não tô querendo fazer. E ela vai empurrando com a barriga porque não está com vontade de fazer aquilo agora. Ela está com preguiça. Quem aqui sente que procrastina por causa da preguiça? Vamos ser corajosos aqui e assumir, né, as coisas aqui. Eu muitas vezes procrastino por causa da preguiça. Porque quero ficar de boas, não quero fazer o que tem que fazer. Isso é a procrastinação consciente. Quem aqui percebe que faz isso? Conta aqui pra mim. Se é assim com vocês também. Porque a gente precisa começar a identificar. Não tem como a gente começar a tratar as coisas se a gente não conseguir identificar elas, ok? Então, ó, Renan falou, eu... A Sheila aqui, você mudou o perfil, amor, não tinha te visto. Disse que ela também, a Suelen disse, a Camila disse, a Ju também falou que ela percebe por preguiça. É a procrastinação consciente. Então, eu sei exatamente o que eu preciso falar, mas eu não tô querendo ir. Tô com preguiça de levantar daqui, tô com preguiça de ir lá fazer. Ok? E você sabe. Agora mesmo, ainda tô na cama. Olha aí, né? Então, preguiça de levantar. Tá cedo, olha, já devia ter levantado da cama. O soneca de 5 minutos já virou meia hora, mas tô com preguiça de sair daqui. É isso, tá? Procrastinação consciente. Porém, existe a inconsciente. E eu sempre falo que as coisas que estão inconscientes, elas são muito maiores do que aquelas que estão conscientes, né? Eu sempre uso o exemplo do iceberg, né? Que você olha pela superfície, você vê aquela pontinha, né? E você fala, meu Deus, olha o tamanho daquele gelo. Você já acha que, meu Deus do céu, olha isso. Só que você não faz nem ideia do tamanho que tem embaixo do mar, né? Você só vê o que tá na superfície, o que tá por baixo, que às vezes é muito maior, você não tem conhecimento, né? Então, inconsciente. E o que é, né, a procrastinação inconsciente? Bom, a procrastinação inconsciente, gente, nada mais é do que o seu cérebro te protegendo de fazer algo que te cause ou te lembre alguma dor, tá? O nosso cérebro ele é muito inteligente e ele nos protege de reviver uma certa dor ou de algo que te faça, no mínimo, lembrar de um elevador, ou de uma dor. Tô falando aqui elevador porque eu quero dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, imagina que você morre de medo de elevador, certo? Você morre de medo de elevador. Ok, sabendo disso, vamos dizer que você vai fazer uns exames, né? E você faz os exames, o médico olha para você e fala assim, olha, deu uma alteração séria nos seus exames e você precisa ver isso aqui urgente. Mas eu vou te encaminhar já para um especialista, porque além de ser urgente, é melhor você ser tratada por um especialista, tá? Então, ele te dá um encaminhamento para que você vá nesse especialista. Quando você vai marcar a sua consulta, você descobre, aliás, antes de marcar a consulta, você descobre que aquele especialista, ele atende numa clínica que fica no 32º andar de um prédio, certo? O doutor, o especialista que precisa olhar para os exames que você acabou de descobrir que estão alterados, atende lá no 32º andar. E o que acontece? Você tem medo de elevador. Você tem medo de elevador. E você sabe que se você for nesse especialista, você vai ter que entrar no elevador e subir por 32 andares. Então, o que automaticamente você pode fazer? Você começa a procrastinar para ir lá marcar a sua consulta.
Por quê? Porque você sabe que você vai ter que enfrentar o seu medo de ir naquele especialista. Você vai ter que, para chegar no especialista, você vai ter que passar pelo seu medo. E você pensa assim, gente, mas eu preciso ir, porque aconteceu alguma coisa. Nos meus exames deu alguma coisa alterada, então eu preciso ir. O médico falou que é urgente, então eu tenho que ser logo, tem que ser rápido. Amanhã, como sem falta, eu marco essa consulta. Aí quando chega amanhã, passa o dia, você vai se lembrar, já passou do horário de marcar a consulta. Você fala, meu Deus, perdi o horário de marcar aquela consulta. Amanhã, como sem falta, eu marco a consulta. E você vai criando coisas. E eu tô falando assim, gente, coisas começam a acontecer. Sabe? Seu telefone pifa, você liga, ninguém atende. Enfim, alguma coisa acontece para você não marcar a bendita da consulta. Você continua procrastinando, porque você sabe que para realizar essa tarefa, isso que você precisa fazer, que é importante fazer, mas você não vai fazer porque você sabe, o seu cérebro sabe, que precisa te proteger de um medo, de algo muito grave, que é o seu medo de elevador. Entendeu? Ou, por exemplo, pode ser um trauma. Vamos imaginar que você, quando era criança, todas as vezes em que você era proativo, todas as vezes em que você tomava a iniciativa para fazer algo, alguém te tolhia. Alguém falava assim, não faz isso, menino. Ai, olha aí o que você fez. Você ia colocar o suco no copo e a sua mãe falava assim, não, deixa que eu faço. E você, não, eu quero fazer. E aí você ia lá e pegava, e na hora que você ia colocar o suco no copo, derramava tudo. Ah, olha aí, ó, não falei pra você que não era pra você fazer, que era pra deixar pra mim fazer, que olha aí o que você faz. Todas as vezes em que você ia tomar uma atitude, alguém chegava em você e dizia que você fazia errado ou que você não deveria ter feito. Automaticamente você vai criando um trauma. Porque todas as vezes em que você faz algo, você recebe uma bronca. Ou quando não é uma violência, né? Ou quando não é uma violência. E aí, aos poucos, você vai programando o seu cérebro que todas as vezes em que eu tomo a iniciativa para fazer uma coisa, eu levo bronca. Todas as vezes em que eu tomo a iniciativa para fazer uma coisa, eu não faço certo. Todas as vezes que eu tomo iniciativa para fazer uma coisa, eu apanho. Então, aquela criança, ela começa a se retrair e começa a se tornar uma pessoa passiva, em vez de ser uma pessoa ativa. Ela não era proativa? Pronto, ela começa a matar aquilo dentro dela, a abafar aquilo dentro dela para se tornar uma pessoa passiva, que sempre espera, que sempre deixa para depois, que sempre espera por outra pessoa, porque ela acha que ela faz tudo errado, porque ela acha que toda vez que ela vai fazer uma coisa, ela vai ser criticada, as pessoas vão julgar, as pessoas vão falar, não vai dar certo, enfim, por causa de um trauma da infância. E pode ser que você nem se lembre, tá? Pode ser que você nem se lembre, porque dependendo da idade, você não vai se lembrar mesmo. Mas pode ser um trauma que ficou gravado no seu inconsciente e que te influencia hoje, ok? Então, isso ficou claro, gente, para vocês? Isso faz sentido para vocês, o que eu tô falando aqui? Essa questão do trauma, do medo de passar por uma dor, do medo de ter que enfrentar o seu medo. Faz sentido para vocês que a procrastinação, ela pode nascer dessas duas formas? Pela preguiça, que é a forma consciente, e por esses outros fatores que pode ser encarado como a procrastinação inconsciente, né? Olha, a Ju falou assim, faz sentido, a minha autoestima era baixa quando eu era criança. E por quê? Como é que as pessoas que estavam ao seu redor te via, que fizeram com que você se sentisse desse jeito, né? Eu já lembrei de 2 situações na infância em que isso aconteceu. Acontece mesmo. O Renan disse que faz sentido. Todo sentido, a Sheila falou. A Gi falou, nossa, pra mim fez completamente. Pois é. Então, a gente começa a prestar atenção que isso aqui é importante de diferenciar, tá, gente? Por quê? Lembra que eu falei que às vezes a pessoa... Peraí, gente, deixa eu beber água, senão minha garganta vai pro saco. Peraí. Lembra que eu falei pra vocês que a procrastinação,
ela causa sentimentos de frustração, de vergonha, de raiva, de incapacidade, e ela fica se sentindo mal, e ela se pune. Por isso que é importante de a gente identificar. A Nath aqui falou assim, ó, eu faço das duas formas, entendeu? Tanto da maneira consciente, quanto da maneira inconsciente. Olha só, eu tenho clientes me pedindo o meu curso e eu não avanço. Eu sei o que eu preciso fazer, e aí eu me saboto das duas formas, consciente e inconsciente. É importante que você entenda. Porque às vezes você começa a se chamar de preguiçosa, porque eu não falei lá que o nível consciente é a preguiça, basicamente, falando de maneira clara. Aí você fica falando, eu sou preguiçosa, eu procrastino porque eu sou preguiçosa. Mas será que é isso mesmo? Será que lá no seu inconsciente não existe alguma situação que você precisa rever? Entendeu? Porque a primeira coisa que a gente faz é querer se culpar. Pegar o chicotinho e começar aqui, ó, nas costas. A gente precisa começar a olhar para isso. Precisa começar a olhar para isso. Olha só o que a Thaís falou. Eu demorei 11 anos, depois dos 18, para tirar minha habilitação. Porque diziam, Deus me livre ela dirigindo. Ela é muito desastrada. Quando tirei, passei de primeira em tudo. Mas e o medo? E se eu passar? E se eu passar e dirigir igual esse povo tá falando aí? Né? A Miriam falou, me lembro de não ser reconhecida quando eu fazia alguma coisa. Pra que fazer? Pra que ir atrás disso? Ninguém vai ver. Ninguém vai achar valor nisso. Ninguém vai me reconhecer. Ninguém vai achar que o que eu tô fazendo faz sentido. Pra que eu vou fazer? Não vou nem fazer, eu vou ficar aqui. Entendeu? Como então que a gente pode começar a resolver isso? Quais são alguns passos que a gente pode dar? É importante, gente, que a gente descubra sempre a raiz. Por que é a visão sistêmica da procrastinação? Por que hoje a gente está falando sobre a visão sistêmica? Porque eu quero fazer vocês olharem para um todo, tá? Ok, vocês entenderam aí que pode ser consciente e inconsciente, mas será que tem mais coisa? É lógico que tem. A sistêmica, ela faz a gente ampliar a nossa visão, ampliar a nossa consciência. É a gente pegar aquele buraquinho que a gente enxerga assim e a gente expandir isso, para que a gente consiga ver mais coisas, mais, sabe? Às vezes a gente tira o retrato de uma coisa e a gente acha que tudo é aquele retrato, mas não, a câmera só pegou a câmera só pegou um ângulo, tem um mundo de coisas que você não está conseguindo enxergar. Então eu quero trazer isso para vocês. E a primeira coisa que eu quero que venha para vocês aqui é a questão da técnica do spa. É uma coisa que eu trabalho nos meus atendimentos com os clientes e que eu quero trazer para vocês aqui. Meus alunos lá do Método Despertar já conhecem a técnica do spa, a gente fala sobre isso em um dos módulos, mas eu quero trazer uma explicação aqui de maneira breve, né, porque não dá para dar uma aula sobre isso aqui, mas eu quero mostrar para vocês como que funciona mais ou menos. Todos nós temos uma programação interna, tá? Há vários níveis, que nos faz sentir, pensar e agir. SPA é a sigla, né? S de sentir, P de pensar e A de agir. E nós usamos isso o tempo todo na nossa vida. Sentir, pensar e agir. Mas qual que é o paranauê que a gente precisa colocar cada um na sua caixa? Eu tenho um livro que eu gosto muito, até pelo tema, né, do livro. O livro fala assim, ema, 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 cada um no seu quadrado. E a gente tem que aprender a fazer isso com tudo na nossa vida, né? Colocar cada coisa no seu lugar. E aí vamos entender então. Sentir, pensar e agir. Quem que sente? Quem que nos faz sentir? A capacidade de sentir vem da nossa criança interior, tá? A nossa criança interior é que nos leva a sentir as coisas. Coisas boas e coisas ruins, tá? Então, sentir prazer, sentir saudade, sentir amor, sentir raiva, sentir frustração, chorar, espernear, fazer birra, é a nossa criança, tá? É a nossa criança que nos faz ter os sentimentos, aquelas coisas que a gente sente aqui, que a gente sente no corpo, que a gente sente aqui, é a nossa criança que está no comando. Ok, sentir. E o pensar? O pensar já é diferente. O pensar, quem está no controle do nosso pensar, é o nosso adulto. O nosso racional é a nossa parte adulta, tá? É a nossa parte adulta, aquela parte que pensa nas estratégias, que planeja,
que sabe diferenciar o que é certo, o que é errado, quais são os prós e os contras. É o adulto, a parte pensante, a parte racional, separada do sentir, é a nossa parte do adulto. Então, nós temos sentimento, criança, pensamento, adulto. O que acontece? O sentir e o pensar nos faz agir, tá? Tanto o sentir quanto o pensar nos faz agir. No entanto, o que é que acontece muitas vezes? Esses personagens internos que a gente tem, imagina aí que dentro da sua cabeça existe, vamos supor, né, no meu caso aqui, a Sheilinha criança e a Sheilinha adulta. Aliás, a Sheilinha criança e a Sheila adulta. E a Sheilinha criança me puxa para um lado. A Sheila adulta me puxa para outro. E eu fico num cabo de guerra. Uma quer ir para uma direção, a outra quer ir para outra direção. Uma puxa para lá, outra puxa para cá. Uma puxa para lá, outra puxa para cá. O meu corpo físico que está aqui no meio vai fazer o quê? Vai sair do lugar? Não vai sair do lugar. Porque na hora que eu estiver pendendo para um lado, a outra vai me puxar para esse lado. Na hora que eu estiver puxando para esse lado, pendendo para esse lado, a outra me puxa para cá. Não tem como você sair do lugar. Não tem como você sair do lugar se a sua criança te puxa para um lado e o seu adulto te puxa para o outro. Se você sente algo e se você pensa outro. Entendeu? Então, o que você precisa fazer? Olha só, eu tô te dando uma chave aqui importantíssima. Já tô trazendo como para você, tá? Aliás, como não? O que, né? O que você precisa fazer? Você precisa integrar essas duas. Você tem que chegar, ó, Sheilinha e Sheila. Vamos botar as duas para conversar. Para as duas chegarem num denominador comum. Você precisa se conectar com a sua criança e entender o que é que ela está sentindo antes de agir. Por que as pessoas fazem? Elas querem agir. Só que se você não fizer essa integração entre as duas coisas, você vai agir por impulso ou você não vai nem agir. Entendeu? Sentir e pensar juntos. Pega o teu adulto, olha para a tua criança e diz o seguinte: ok, eu estou aqui. Fala. E escuta, filho de Deus, o que o seu sentimento está dizendo. Olha, teve alguém que falou aqui, ó, eu tô começando a me conectar com o meu sentir novamente agora. Por quê? As pessoas se desconectam dos seus sentimentos, elas não querem sentir, porque às vezes o que elas sentem é ruim, entre aspas. Então eu não quero dar atenção para isso, não quero olhar para isso, chorar, não vou chorar. Ai, que ódio que eu tenho de chorar. Como assim? Tá triste? Ai, o fulano faleceu, meu pai morreu. Não, mas eu vou trabalhar, porque se eu ficar em casa pensando nisso, eu vou adoecer. Ai, eu terminei um namoro. A fila anda, não quero nem saber. Não vou sofrer, não. Não, gente. Acolha os sentimentos de vocês. Olha para a bendita criança e fala o que é que está acontecendo. Olha, eu não quero ir nessa consulta porque eu tenho medo de elevador. Lembra quando a gente tinha 4 anos que a gente entrou num elevador e o elevador ficou parado? Talvez você não lembra, mas eu lembro. Eu fiquei com muito medo. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, contando pra vocês, eu me lembrei. Eu morava no prédio. Eu tinha uma amiga que morava em alguns andares acima, que de vez em quando ela ia lá em casa e me levava bolo, ela era muito amorosa. Eu sinto muita falta de ter uma vizinha como aquela. Virou minha amiga mesmo, de coração. E ela tinha uma filhinha, que acho que ela devia ter uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, na época. E teve uma vez que ela foi me levar uma coisa lá na minha porta e o elevador ficava bem do lado da porta do meu apartamento. E ela colocou a mão assim, sabe, pro elevador ficar aberto. E a menina ficou dentro do elevador e ela foi me entregar o negócio, né? Porque era bem rapidinho, era só pra me entregar. Nem me lembro o que era da época. Só que por uma distração, assim, muito rápida, ela tirou a mão, o elevador fechou e a criança desceu. Sozinha. Você imagina o desespero dessa mãe, porque ela não sabia se o elevador tinha subido, ou se o elevador tinha descido, ou se a menina ia sair em algum dos andares. Eu sei que eu morava no 4º andar, a gente desceu as escadas correndo. E quando a gente chegou no térreo,
A filha dela, ela tava lá com uma outra pessoa, né, que acho que percebeu ali, mas a menina estava em desespero. Chorava muito, 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 muito. Ela tava até geladinha, assim, sabe? Porque ela levou um susto muito grande. Você acha que essa criança não vai ter medo de elevador? Ela pode até superar o medo terrível, o pânico de elevador, porque mora lá, né? Então tinha que fazer isso todos os dias. Mas você acha que a próxima vez que ela pegou um elevador, ela não ficou com medo de acontecer aquilo de novo? Então, tem pessoas que registram um trauma como esse e não supera. Aí vai para a vida adulta e precisa ser ouvida. Aí chega lá, precisa marcar a consulta no 32º andar, a criança fala, não vou nem a pau. Escuta a criança, olha, eu não quero ir porque eu tenho medo. Você lembra do que aconteceu? Eu fiquei assim, eu achei que minha mãe tinha me abandonado, eu achei que nunca mais ia ver a minha mãe, eu achei que o elevador ia cair, eu achei que eu tava sozinha no mundo, eu achei que eu ia morrer, eu fiquei gelada. Aí você escuta a sua criança. Aí depois que você faz isso, você como adulto, o adulto não é pensante, o adulto não é um racional, você usa o seu adulto e fala, ok, eu te ouvi, eu entendo você, vou levar em consideração o que você está falando, mas eu vou tomar a decisão. Porque eu posso fazer estratégias, eu posso pensar em algo que possa cuidar desse medo que você está sentindo e cuidar daquilo que é importante, porque o médico falou que alguma coisa séria está acontecendo e que eu preciso passar urgente nesse especialista. Isso é mais importante agora, então eu vou levar em consideração o que você vai fazer, o que você está me falando, e vou criar uma estratégia para a gente fazer aquilo que precisa ser feito. É o adulto que toma a decisão. Criança, gente, precisa da segurança do adulto. Se a sua criança não sentir segurança em você, ela vai te puxar para um lado na hora que você estiver querendo ir para o outro. E você não vai sair do lugar. Depois que você faz essa integração entre sentir e pensar, aí sim você pode ir para a ação. Aí sim você pode tomar uma atitude que seja coerente com o que você pensa e com o que você sente. Os dois estão conectados para ir para o mesmo lugar. E aí o seu agir, que é a terceira esfera, vai dar bom. São 3 energias focadas no mesmo lugar. E não uma para um lado e outra para o outro. Isso aqui, gente, é a chave para muita coisa. Se você fizer isso aqui, muita coisa você vai ver que você vai parar de procrastinar. Olha o que a Sheila falou, ó. É transformador ter esse contato com a nossa criança. Tico, não sei o que é isso. O resultado na vida. Muda totalmente a visão. As escolhas, atitudes, é um autocuidado fantástico. A gente se descobre. Tá aí, ó, gente, aluna do Método Despertar, que aprende a lidar com a sua criança. Lá a gente fala sobre isso. O que você faz? Como é que você cuida da sua criança? Como é que você acolhe os seus sentimentos? Como é que você usa essa técnica para tomar melhores ações? Gente, tem que fazer isso. Não haja antes de acolher seus sentimentos, senão você vai fazer besteira, você vai fazer bobeira. E aí depois não adianta, eu não devia ter feito isso, ou deveria ter ido lá feito aquilo. Meu Deus, se eu tivesse ido naquele especialista há 6 meses atrás, talvez eu não estivesse passando por esse tratamento agora. Entendeu? Agora, outro ponto importante, tá? A gente falou da técnica do spa e agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre prazer, tá? Nós também temos no nosso cérebro os nossos circuitos de prazer. E são 2 tipos de prazer, prazeres imediatos e prazeres prolongados, tá? Quais são os prazeres imediatos? São prazeres de curto prazo, aquela coisa que você faz agora e que você recebe agora. Agora. Você faz algo que te dá prazer agora, ok? E o prazer prolongado? O prazer prolongado é aquele prazer em que você planta algo hoje, mesmo que não seja lá muito bom, para você colher o fruto lá na frente. Você faz uma coisa hoje para você sentir prazer lá na frente, depois. Aí vamos conversar aqui. Quem é que gosta de ter prazer imediato? Quem é que fala assim, olha, agora a gente não pode fazer isso, a gente faz outro dia. E aí a pessoa faz assim, não, eu quero agora. Se não for para ser agora, também não quero.
Ah, eu quero agora, agora, agora. Quem que age assim? Que quer ter o prazer imediato? Quem aqui que quer chutar? Pronto. A Aline já falou aqui, ó. Criança. Criança age desse jeito. Prazer imediato. Não, eu não quero ir para academia. Eu sei que o médico falou que eu preciso fazer exercício físico, mas eu não quero ir para academia, eu quero comer doce. Tô nem aí. Tô nem aí que eu posso comer doce só no sábado. Eu quero comer agora. Se não for agora, também não quero. E aí faz birra. Prazer imediato. Você quer ter o prazer agora, você não quer esperar. Agora, o prazer prolongado, aquela pessoa que fala assim, olha, eu preciso emagrecer 20 quilos para entrar naquela roupa. Para ter aquela saúde, nos meus níveis de colesterol, de triglicérides, minha diabetes. Preciso organizar tudo isso. Porque aí, quando estiver lá na frente, isso vai ser bom pra mim. Vou estar saudável, vou estar com as minhas roupas, né? Vou poder escolher as minhas roupas, não vou precisar ficar pegando a roupa que cabe em mim. Só que pra isso, eu vou ter que fechar minha boca aqui e eu vou ter que fazer exercício físico. Ai, mas eu odeio academia. Odeio academia. Mas se eu for na academia hoje fazer pelo menos 40 minutos todos os dias, se eu fizer uma caminhada, né, por meia hora, daqui tantos meses eu vou estar entrando naquela roupa. Daqui tantos meses eu vou deixar de tomar o meu remédio. Prazer prolongado. Eu faço uma coisa aqui para receber um prazer depois. Quem que tem essa capacidade de pensar desse jeito? A criança tem capacidade de pensar desse jeito? Criança não tem. Então, quem é que está no controle do prazer prolongado? A gente falou do prazer inconsciente. E agora, o prazer prolongado. Quem é que tem esse tipo de raciocínio? Se não é a criança, é quem? O adulto. O adulto. Nós já entendemos que dentro de nós temos o adulto e temos a criança. Aí eu pergunto para você, quem é que está no comando da sua vida hoje? A criança ou o adulto? Quem é que está no controle? Quem é que está no volante? A criança ou o adulto? Você está em busca de prazeres agora, imediatos, ou você preza prazeres prolongados? Olha, eu preciso muito terminar esse curso. As pessoas estão me pedindo esse curso. Ai, mas tá tão gostoso ficar aqui. Vou ter que levantar mais cedo, vou ter que estudar, vou ter que programar aula, vou ter que gravar vídeo. Ah, não, tá mais tranquilo assim. Eu tenho menos trabalho. Vocês entendem, gente? Vocês entendem? Começa a observar quem que tá no controle da sua vida. Porque se você tiver no infantil, se você tiver no prazer a curto prazo, no prazer imediato, você vai continuar procrastinando, porque você só vai querer o que é gostosinho. Gente, a gente só cresce no desconforto. Ninguém cresce no bem bom, não. A gente cresce no desconforto. Quem fica no bem bom é criança. Por que a gente fala assim, ai, como eu queria ser criança de novo? Ai, como era bom ser criança. Querendo fugir das responsabilidades dos adultos. Não é assim, não. Não é assim. Tá? Olha, Raquel falou, eu cresci sem me permitir chorar. Me tornei alguém que achava que não tinha motivo para tristeza e brigava comigo quando acontecia. Pois é. Pois é. E aí? Se você não conseguir mudar essa chavinha e entender que tristeza é uma emoção de todo ser humano, independente da idade, quando você olhar para Deus e falar, ok, Deus, eu aceito isso que o Senhor criou, não foi eu que inventei. Foi Deus que criou as nossas emoções. Ok, eu não penso mais que você, eu não sou mais sábia que você, eu entendo que eu preciso sentir isso porque sentimento foi feito para ser sentido. É isso. Olha, Gi, ainda sobre spa, terminei um relacionamento há 3 meses, me acolhi,
mesmo em todas as opiniões contrárias das amigas, que ainda não têm esse conhecimento. E hoje me sinto bem. Fiz o que aprendi lá no Método Despertar, só gratidão. Que bom, Gi, que bom. Olha aí, gente, quando você aplica o que você aprende, olha só, o fim de um relacionamento. Fim de um relacionamento. Foi difícil, foi complicado, eu me acolhi. Eu me integrei com o meu sentir, eu não fui lá direto para ação. Não, eu me acolhi, eu fiquei no meu cantinho. Eu me permiti chorar, eu me permiti sentir raiva, tristeza. Eu olhei para minha criança. Eu não fiquei tentando achar culpado. Eu não fui fazer besteira. É isso, aplicar o que a gente aprende. Olha lá, aluna do Método Despertar. Tá? Mas vamos lá. Falamos já sobre o spa, falamos sobre criança e adulto. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre padrão, tá? Padrão. E aí ontem, quem tava na live ontem, eu falei um pouquinho sobre epigenética e disse que hoje eu ia falar de epigenética de novo. Então, assim, gente, epigenética. O que é epigenética? Dito de maneira muito simples, epigenética são os comportamentos que a gente herda da nossa família, tá? A gente não herda só a nossa genética da nossa família. Então, cor da pele, cor dos olhos, formato do cabelo, estatura, enfim, coisas genéticas. A gente não herda só isso. A gente herda também o que a gente chama de epigenética, que são comportamentos das pessoas da nossa família. Então, o que acontece? Você precisa pensar, quando você olha para sua família, seus pais, seus tios, seus irmãos, seus avós, seus bisavós, eles também procrastinavam? Eles também tinham essa tendência? Porque se eles tinham essa tendência, talvez você herdou por epigenética a procrastinação também. E aí você vai ter que olhar para isso. Você vai ter que olhar para isso. Sheila, mas então ferrou. Ferrou porque todo mundo da minha família procrastina e com certeza então esse trem de epigenética aí que tem comigo. É por isso que eu não consigo então descobrir. Acabou. Então ferrou, lascou, acabou. Não, não lascou não, tá? Não lascou porque epigenética é diferente de genética. Epigenética a gente consegue modificar. Nossa epigenética se expressa de acordo com o ambiente que a gente tá. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente dizer o seguinte: eu não quero mais ter olho azul. Eu não quero mais ter... eu não quero mais ter o olho castanho, eu quero ter o olho azul. Então eu vou conviver só com pessoas de olho azul, porque aí o meu olho vai ficar azul também. Doce ilusão, se eu quisesse pensar nisso. Se eu pensasse nisso, que só de conviver com pessoas que têm o olho azul, eu vou conseguir ter o olho azul. Genética, não tem jeito, entendeu? Eu só consigo mudar aqui se eu botar uma lente, né? Que eu vou estar driblando, eu vou estar disfarçando, eu vou estar maquiando, mascarando. Agora, epigenética é diferente. Então, eu sou uma pessoa procrastinadora. Só que eu não quero mais ser procrastinadora. Toda a minha família, eu trago na minha epigenética o gene da procrastinação. Eu não quero mais isso. Então eu vou mudar de ambiente, eu vou conviver com pessoas que não procrastinam. Pessoas que são proativas, pessoas que precisam fazer uma coisa, vai lá e faz. No desconforto, vai na força do ódio, mas faz o que precisa ser feito. Eu vou estar junto com pessoas, eu vou estar em ambientes em que a procrastinação não é uma opção. Você muda a sua epigenética. Porque já foi comprovado, a nossa epigenética a gente muda pelo meio ambiente. Então, se você é a pessoa que você olha para sua família e você fala, ferrou, herdei o gene da procrastinação por epigenética da minha família, todo mundo lá procrastina. Então, você vai precisar se afastar desse ambiente para estar em contato com pessoas que têm essa proatividade, em que procrastinação não é uma opção. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, gente, que me impactou profundamente, sempre que eu tenho oportunidade eu falo ela. Não tem como você se curar no mesmo ambiente que te adoeceu. Você convive com alguém que te fez adoecer, que te fez mal fisicamente ou emocionalmente. Enquanto você não se afastar dessa pessoa, você não se cura. Independente se é mãe, se é pai, se é marido, se é esposa, se é namorado, se é namorada, se é filho. Se você não tomar uma distância saudável, eu não tô falando que você tem que abandonar, que você tem que cortar a relação, que você não pode nunca mais ouvir sobre a pessoa, não é nem isso que eu tô falando, tá? Mas enquanto você não tomar um espaço dessa pessoa, você não se cura.
Eu desenvolvo lá um problema no meu trabalho porque tem assédio, eu sofro assédio moral no meu trabalho. Se você continuar trabalhando nesse lugar, filho de Deus, não adianta o que você faça, você não vai se curar lá, você vai ter que sair desse trabalho e procurar outro. Não dá para se curar no mesmo ambiente em que te adoeceu. Entende? Então você precisa mudar de ambiente. Mudar de ambiente. Olhe para os ambientes em que você vive hoje. As pessoas são procrastinadoras ou não? Você convive com pessoas que fazem o que precisa ser feito? E uma outra coisa aqui que é importante, viu? E aí agora eu vou, carcar vocês. Você é a pessoa que as pessoas vão precisar se afastar de você? Será que você é a pessoa que alguém vai olhar e vai falar assim, vou ter que se afastar da Sheila? Olha, eu gosto muito da Sheila, mas eu não vou mais poder conviver com ela porque ela procrastina demais. E isso me faz mal, então eu vou ter que me afastar dela. Você vai ser a pessoa que as pessoas vão querer se afastar? Ô, gente. Porque é fácil, né, a gente falar dos outros. Mas será que eu sou essa pessoa? Será que as pessoas vão se afastar de mim? A gente tem que olhar pra isso aí, né? Tem que olhar pra isso aí. Às vezes, vamos colocar aqui uma situação, marido e esposa, né? Você procrastina pra caramba. Aí você casa com um cara que o cara é proativo. E ele se irrita com você porque ele procrastina. Porque você procrastina. Porque a família dele inteirinha não procrastina, não. E ele herdou esse gene aí de, fazer e acontecer. E ele fala pra você, poxa, você não tá, né? Você precisa mudar, você precisa ser diferente. Daí você olha pra ele e você fala, fulano fica me estressando. Eu não aguento, eu sou diferente. Será que ele não vê que eu não sou igual a ele, não sei o quê? E aí? Será que você tá aproveitando esse novo ambiente? Será que você tá usando alguém, né, como marido, por exemplo, a família do seu marido a seu favor, ou você vai ficar contra eles porque eles são diferentes de você? Eles têm exatamente aquilo que você gostaria de ter, mas em vez de você olhar para aquilo e você falar assim, poxa, eu posso aprender com eles. Não, você fica lá, fica me irritando, fica me pressionando, fica dizendo que eu tenho que fazer, fica me tratando como criança. Não, filho de Deus, aproveita. Aproveita, você vem de uma família que procrastina, a família do seu marido não. Então, em vez de ficar criticando ele porque ele fica te cobrando, aprenda com ele, filha de Deus. Vocês têm que ter um olhar mais assertivo, sabe? Um olhar mais focado. A gente fica muito reativo, né? Quando alguém fala assim, olha, você precisa melhorar nisso. A gente não sabe receber feedback. Aí a gente já se arma inteiro pra dar uma desculpa e já começa a atacar muitas vezes, né? O problema é você, que quer fazer tudo com pressa. Não, aprende. Aprende, tá bom? Então, falamos sobre a técnica do spa, falamos sobre o adulto e a criança, falamos sobre padrão e agora eu quero falar de outra coisa, que é a lealdade familiar. Lealdade familiar é uma coisa que a gente fala muito dentro do método Despertar, tá? O que acontece? Quando a gente procrastina, a gente não avança na nossa vida, não é assim? Quando a gente procrastina, a gente não avança na nossa vida, a gente continua preso no mesmo lugar, não é assim? Isso quer dizer que muitas vezes, se você não procrastinar, você vai avançar na sua vida. E avançar na sua vida pode significar que você vai se afastar da sua família e pode significar que você vai ficar diferente da sua família. E se afastar ou ser diferente da família é uma ameaça muito grande ao nosso pertencimento. O primeiro grande desejo que nós temos quando nós nascemos é o direito de pertencer. Nos sentir excluídos e rejeitados é uma das dores mais profundas que um ser humano pode ter. Porque a gente experimenta isso, às vezes, dentro da barriga da mãe já. A mãe fala, meu Deus, engravidei, mas não devia ter engravidado agora não era o momento. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Pronto, a criança já está sentindo a rejeição. Já está sentindo que ela não pode pertencer. Nosso desejo é pertencer. E se você não procrastina e você avança na sua vida, pode ser que as pessoas da sua família não consigam avançar. Lembra que a gente falou? Que às vezes você tem uma família inteira que procrastina. Aí você começa a andar com pessoas que não procrastinam. Aí você começa a avançar, só que a sua família continua lá, procrastinando. Isso quer dizer que vai haver uma distância, vai haver um afastamento entre vocês.
e você não tá pronto para lidar com isso. Então, entre procrastinar e continuar com a minha família e parar de procrastinar e avançar, eu prefiro procrastinar. Porque assim eu continuo pertencendo à minha família, sendo igualzinha a eles, pertinho deles. Eu vou perder um monte de coisa, mas eu continuo aqui. A lealdade à minha família faz com que eu continue tendo a procrastinação. Gente, faz sentido isso pra vocês? Faz sentido? Porque pra mim faz todo o sentido. E nós somos muito mais leais do que livres. Às vezes você fala, não, tô nem aí. Oxe, como assim? É lógico que eu quero avançar. É lógico que eu quero ter um salário melhor, eu quero ter um emprego melhor, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero tudo melhor. Mas a gente é muito mais leal do que livre. E talvez no seu inconsciente, né? Lembra que a gente tá falando das coisas inconscientes? No seu inconsciente você pensa, é melhor eu continuar aqui. Quem eu penso que eu sou para ter coisas diferentes? Quem sou eu na fila do pão? Olha, minha família, ninguém nunca teve oportunidade de estudar. Eu vou estudar? Entendeu? E aí eu procrastino. É tudo isso e mais um pouco. Não é? É isso. Então a gente tem que olhar para isso. O que a gente quer? A gente quer ser leal à família de origem ou a gente quer avançar? Ok, Sheila, eu quero avançar, mas tem uma maneira de avançar e continuar pertencendo? Lógico. Lógico que tem. E é isso que a gente ensina lá no Método Despertar. Você pertence. Ninguém tira a sua cadeira. Você faz parte daquela família e não tem quem possa te tirar. Só que enquanto você não entender qual é o seu lugar dentro da sua família, as pessoas vão querer tirar você e você vai deixar. Olha só o que a Jade falou aqui, ó. Faz total sentido. Tenho medo de avançar financeiramente e ter que enfrentar as críticas da minha mãe. Eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não sei lidar com as críticas da minha mãe. Então é melhor eu continuar aqui. Entendeu? Gente, isso é importante, tá? E pra fechar agora a nossa live, porque nossa live já está gigante, eu não gosto de fazer live tão grande assim. Mas o tema rende, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Ó, deixa eu só ler aqui. A Nath falou, pensando nisso tudo, notei que eu só procrastino. Meu pai era, mas faleceu faz tempo. Acho que me acomodei com a família e o marido me puxando. Então, Nath, olha aí, lembra que eu falei no começo da live que a gente precisa identificar? Que pra gente conseguir mudar alguma coisa, a gente precisa compreender primeiro, pra depois a gente tomar atitudes? Que maravilha! Que maravilha que você chegou a essa conclusão, porque agora sim você pode tomar passos pra resolver isso aí, né? Que bom, que legal. E aí, gente, deixa eu só fechar então aqui agora no último fator, mas não menos importante, que é muito importante falar, eu não posso deixar de falar isso quando a gente tá falando de visão sistêmica da procrastinação, tá? Talvez essa seja uma das mais importantes, na verdade. Eu deixei pro final, mas talvez seja uma das mais importantes. A gente acabou de falar aqui, que quando a gente não procrastina, a gente avança. A pessoa que não procrastina avança na vida. E na sistêmica nós dizemos que aquela pessoa que é responsável por nos ajudar a ir para a vida, a avançar na vida, é o nosso pai. A nossa mãe nos acolhe, ela quer a gente pertinho, perto do peito, dentro da barriga ou aqui no colo, né? A nossa mãe é acolhimento. O nosso pai é empurra, vai pro mundo, vai fazer as suas coisas. Não dependa da gente, vá pra vida, sabe? Tira a rodinha da bicicleta, vá andar de patins, pula aqui de cima. O pai é aventura, vai pra vida, se vira. Quando nós temos a ausência do pai na nossa vida, quando nós temos a ausência do nosso pai na nossa vida, nós procrastinamos. E a ausência do pai pode ser de vários fatores aqui, tá? A ausência do pai, a ausência emocional, a ausência física, tá? E um outro fator também, né? Porque às vezes a pessoa não conviveu com o pai, né? Talvez foi criada só pela mãe, foi criada pela avó. Mas como foi que essa mãe ou essa avó ou essa tia fez a função paterna?
né? Ok, o seu pai não estava lá. Então, alguém precisou fazer função paterna para você, que é essa função de vai pra vida, se vira, dá seus pulos, vai, levantou, cai, se machucou, levanta, vamos limpar o machucado, mas vai. Quem que fazia essa função para você? Você teve? Será que se você foi criado só pela sua mãe, ou só pela sua avó, ou só por mulheres, sem ter a figura masculina, sem ter essa função do masculino na sua vida, né? A função, na verdade, porque a mulher também consegue fazer a função do homem. A função, se você não teve essa função na sua vida, você vai procrastinar, porque você não aprendeu a ir pra vida. Entendeu? Entendeu? Olha só, a Gi falou, não é possível ver até que se compreenda, do livro Cavaleiro com a Armadura, o Cavaleiro Preso na Armadura. Gente, lá no Método Despertar, semana que vem a gente vai fazer consideração desse livro, que é incrível, incrível. Quem entrar na turma 4 do Método Despertar, que tá com as vagas abertas, já vai pegar essa aula na semana que vem. Maravilhoso. Olha, fui criada só pela minha mãe e não tive essa função. E aí eu te pergunto, você procrastina? Porque muito provavelmente sim. Porque se você não procrastinar, você vai avançar, só que você não aprendeu a fazer isso. A nossa mãe, gente, não quer que a gente vá pro mundo, não. A nossa mãe vai levar a gente na creche e fica, ai meu Deus do céu, que dó do meu filho. Ai, que tem certeza que tem que ser hoje, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe dando o último peito para a criança. Ela gravou a última vez que a criança estava tomando leite no peito dela. E ela filmou, né? E aí, assim, você pode ver de vários ângulos. Você pode ver, tipo assim, caramba, meu filho cresceu. Olha o tamanho do meu filho, tá se desenvolvendo. Não precisa mais tanto de mim. Ai, como eu tô feliz que o meu filho, né, tá conseguindo encaminhar, tá se desenvolvendo. Ou você pode ver assim, ai meu Deus, meu filho, nunca mais eu vou dar o meu peito, ele não vai mais precisar de mim, eu não acredito que eu não vou ter mais esse contato com o meu filho. Se você age dessa primeira forma, de tipo, meu filho tá se desenvolvendo, que maravilha, agora ele não precisa mais tanto de mim e tal, função paterna, você tá fazendo, ó, tô deixando ele ir. Agora, se eu tô, ai meu Deus do céu, como assim? Não, filho, fica aqui, você tem 3 anos, você tem 4 anos, mas você ainda tá aqui, a mamãe ainda tem peito pra te dar, fica aqui pertinho da mamãe. Função materna, você tá pensando mais em você do que na criança. Entendeu? Então, gente, nós falamos aqui nessa live um monte de coisas sobre procrastinação e a gente poderia continuar falando muito. Nós falamos sobre um tema, sobre a visão sistêmica de um único tópico, de um único tema, que é a procrastinação. Vocês têm noção o quanto que a sistêmica pode falar sobre um monte de coisas? É muito rico. Foi por isso que eu criei o Método Despertar, que é para conseguir colocar tudo num lugar só, para a gente poder falar sobre vários temas num lugar só, 1 ano de acompanhamento. Para a gente falar sobre todos os temas que precisam ser falados. Todos os temas que precisam ser falados. Então, eu quero fazer esse convite para você. Nós estamos com as vagas abertas, tá? Pro Método Despertar, na turma 4. Para você participar, é só você clicar no link da minha bio, fazer a sua inscrição, que a gente, na segunda-feira, já vai começar a nossa aula inaugural, vai começar essa jornada em que a gente aplica a sistêmica em todas as esferas da nossa vida. A gente aplica a sistêmica em todas as esferas da nossa vida. Para que a gente pare de andar em círculos. Para que a gente possa ter a vida que a gente merece ter. Ok? Então, se você acha que é o momento de você participar, você só precisa investir R$ 2,75 por dia. R$ 2,75 por dia para poder ter esse conhecimento, tá bom? Amanhã, às 19 horas, nós vamos ter uma aula, uma live, só que essa vai ser fechada no Zoom, para falar mais, tá? Sobre sistêmica. Então, se você quiser participar, me manda um direct e fala, eu quero participar,
Eu ainda não estou no grupo da jornada, eu ainda não estou no grupo e eu quero muito ver a aula de amanhã, que vai ser fechada no Zoom. Me manda um direct que eu mando o link para você, tá bom? Jadson, meu lindo, obrigada, viu? Aluno lá do método. A Gi disse que quer fazer de novo. A live vai ficar gravada aqui, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, tá bom? Meus amores, boa quinta para você. Um beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau.